Fala pessoal, Desmond aqui. Vamos dar continuidade no nosso treinamento sobre a ferramenta, tudo bem? Então, voltando para a nossa tela aqui, a gente falou sobre atendentes, horário de atendimento e agenda de contatos da última vez. E agora a gente vai falar sobre tags, mensagens rápidas e campo de segmentação, tá certo? Então vamos lá, pessoal. As tags. As tags, para quem não conhece, são identificações que a gente pode criar para colocar isso dentro ali da conversação com o cliente, né? Então a gente vai ter o nome, as informações do cliente e também uma tagzinha de identificação, que ela pode ser totalmente personalizada. Aqui que mora a grande questão, né? Por exemplo, vou até excluir essas duas que tem aqui, ó, para a gente criar algumas novas. Então é o seguinte. Quando a gente clica aqui em tags, a gente pode clicar na lupa para ver se a gente acha que se tiver alguma cadastrada. Se não, a gente clica no canto superior direito, adicionar. E aqui eu posso criar uma, por exemplo, vamos criar aqui uma chamada novo lead, por exemplo, né? Aqui você determina a cor, eu vou deixar verdinho mesmo, tá bom? E aqui eu determino quais departamentos podem ver ela. Então, nesse caso, eu vou deixar todos. Ao dar o enviar, ele já cria aqui, ó. Então você vai ter a tag, né? O tipo, que tá aqui como tipo atendimento, né? É criado por e departamentos, tá certo? Então, basicamente você pode criar qualquer tipo de tag aqui e personalizar ela para tua questão. Seja ela para identificar um cliente, um novo cliente, um cliente antigo, um cliente que tem algum tipo de tabela de preço diferente. Então, aqui vai muito da tua necessidade, tá bom? Dando continuidade, mensagens rápidas. Mensagens rápidas também. No WhatsApp Business, a gente tem essa opção aqui, se eu não me engano, de cadastrar algumas mensagens rápidas e simplesmente com uma barra a gente consegue chamar essa informação. E aqui vai ser igual, tá? Então, ao clicar ali, como eu comentei, lupinha para tentar carregar as que já existirem. Se não existirem, a gente clica no adicionar, tá? Qual que vai ser a palavra-chave? Então, a palavra-chave é qual palavra eu vou clicar para chamar essa mensagem. Então, aqui eu vou colocar teste, por exemplo. Então, vai ser barra teste, tá certo? Aqui eu vou colocar qualquer informação aqui, só para a gente inserir. Eu determino aqui quais são os departamentos e aqui eu vou dar um enviar, tá certo? Deu enviar, automaticamente ele já fica salvo para todo mundo que queira utilizar essa mensagem rápida, tá? Então é bem tranquilo de conseguir gravar essa informação para que os usuários possam utilizar, tá certo? E por fim, agora campo de segmentação. Pessoal, o campo de segmentação é uma coisa bem interessante aqui na ferramenta. Posso dizer que seja subestimado, pouco utilizado, porque normalmente quem tem mais utilidade para isso aqui seria mais para o desenvolvimento ou para quem quer coletar informação muito específica do cliente. Então vamos supor o seguinte, campo de segmentação é como se a gente reservasse um espaço dentro de uma tabela para que, pense numa tabela de Excel. Então é como uma tabela de Excel onde você consiga criar lá, ter, por exemplo, eu quero pegar o nome do meu cliente, eu quero pegar o e-mail dele e eu quero pegar, por exemplo, o faturamento dele. Então aqui eu vou conseguir criar esses campos para que eu acesse isso, eu grave isso manualmente. Lá no painel de atendente, eu vou mostrar para vocês que vai ter um campinho específico para você colocar essa informação. Ou eu posso fazer com que o bot chame isso automaticamente, tá? Isso eu vou mostrar para vocês um pouquinho depois, com mais calma, mas a gente pode chamar esses campos de segmentação para que o bot faça uma pergunta, tá certo? E aí armazene essa informação e aí uma área de desenvolvimento possa usar aquilo para algo específico. Por exemplo, quem nunca precisou de uma segunda via de um boleto, por exemplo, entrou em contato, foi atendido por um bot, e aí o bot pegou teu nome completo, teu CPF ou CNPJ,
e aí automaticamente gerou uma segunda via de protocolo para vocês. Foi com esse tipo de informação aqui. Com esse tipo de informação, a gente consegue criar algumas validações de dados e retornar isso para o cliente, tudo bem? Então vamos lá, ó. Aqui eu já criei, por exemplo, CNPJ, CPF, descrição, e-mail, faturamento mensal, tem o nome aqui também. Então, por exemplo, o nome ele já vem por padrão, tá? Então eu posso criar aqui, ó, vou criar mais uma informação. Então eu quero pegar agora também, por exemplo, qual que é a localidade do meu cliente, né? Estado, alguma coisa assim. E aqui eu determino, por exemplo, se eu quero, se é um tipo de texto, qual que é o tipo de dado que vai entrar aqui? É um texto? É letra? É uma data? Né? Vai ter o padrão data? É uma hora? É um número inteiro? Né? É um número inteiro positivo? Número decimal? Né? Vai ter quebra das casas decimais? Número decimal positivo? Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher um texto. Vou não enviar. Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai abrir para mim, né, localidade, já salvou, já criou aqui para mim essa questão. Aqui eu vou poder escolher quais departamentos, vão poder ver. Só que tem uma tabelinha importante aqui embaixo, aqui, ó. Então, de máscara, tá? Tá certo? Então, pessoal, quem nunca ouviu falar nisso, não se assuste, tá? O que é uma máscara? Uma máscara é quando você coloca uma informação ou quando você quer captar uma informação em um certo padrão. Então, por exemplo, CPF. CPF ele tem um padrão específico. Você tem lá quantidade de dígitos, né? Isso separados por ponto. No caso do CNPJ, você tem ali a barra, um traço, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente consegue criar essa máscara para pedir esse dado de uma maneira específica, tá? Volto a dizer, isso aqui não é algo fundamental para que teu bot funcione. Isso aqui é um plus, é um a mais, é alguém que já tem um domínio, por exemplo, de repente um pouquinho maior, que queira captar um dado muito específico, ele pode criar isso, tá certo? Então, voltando para cá, ó, aqui embaixo ele diz assim, ó, a máscara será aplicada para validar se a informação está no formato correto, ou seja, né, tipo de dado, no caso texto, né, eu posso colocar uma máscara ali com hashtag, né, e aqui, ó, descrição, qualquer número inteiro, então eu posso colocar seguido 9 hashtags, 14 hashtags, para que, por exemplo, aqui embaixo, ó, tem alguns exemplos, por exemplo aqui, eu preciso de um CNPJ. Então, se eu preciso de um CNPJ, eu vou colocar hashtag, ponto, né? 3 hashtags seguidas, mais um ponto, mais 3 hashtags, barra, 1000, barra, que seria o 1000 contra, né? Aqui, 4 hashtags, traço, mais 2 hashtags, tá certo? E aí ele ficaria desse jeito aqui, ó. Ou, por exemplo, o telefone, né? O telefone nesse padrão aqui, ó. Então, é mais ou menos isso, pessoal, tá certo? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas como eu falei, seria um plus, tá certo? E automaticamente, ao salvar aqui, né? Ele já vem para cá e vai ter mais uma opção chamada localidade, tá certo? Então, pessoal, basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida, todos os nossos campos aqui tem tutoriais, então você também pode assistir alguns tutoriais mais rápidos ali, né, ao invés de repente de entrar num treinamento específico, tá? Então a gente falou sobre tags, sobre mensagens rápidas, sobre campo de segmentação, tá certo? Na próxima aulinha a gente vai entrar na questão do bot, sobre enquetes e recados, tá certo? A gente se vê na próxima então, pessoal. Valeu!